luka. Só apenas gerente. Ngai naza kaka Só apenas gerente. naza kaka gérant. É por isso, irmão, Yango wana ndeko. Deus abençoa. Nzambe apambola. Não vou citar os nomes Na okositanga bakombo para te. ferir algumas Mpona pessoas. sokisa te misusu. Mas, kasi todos quanto bango que nyonso pegam no seu bazwaka dinheiro, na bambongo na bango. dão dízimo, Bapesaka badimi, dão bafutaka dimi, oferta, bafuta kofanda. sustenta os pobres. Bapesa Quando na uma irmã está bapobre. aflito, Soki ndeko irmão, moko toma 5 mil, aza na toma problème ya 1000 kwanza. zimbongo apesi Porque ye. ele sabe, Po ete bango o bayebi dinheiro não é meu. mbongo eza ya ngai Em te. qualquer momento, Na momento o dono pode me retirar o dinheiro. oya koretire Eu tenho dinheiro. Não, o dinheiro não é seu, irmão. mbongo eza ya yo te Deus ndeko. que te deu. Nzambe mutu apesi Ele yo. pode tirar a Akoki você. mpe kolongola Para dar a yo. outras Po apesa pessoas. pa ya bato mosusu. Não fica tão agarrado. Ozalaka te maboko makasi. Ozalaka kaka maboko makasi te. Yo oza nango. Kasi mosusu azonyokwama. Você deu Yo barra. Você ozopesa não quer kara. ajudar e Yo prestar ozolinga atenção kosunga ao te. Não. Sunga te Você kosunga apenas na o yo. gerente Yo oza simplement gérant. daquilo que Deus está Na nos oyo dando. Nzambe azopesa biso. Aleluia. Amen. Aleluia. Amen. Aí, irmão, não se oferece a Deus. Bakabelaka Nzambe te Mas ndeko. nós devolvemos. Kasi biso tozongisaka Cada vez epai na que Nzambe. você dar a oferta, Chaque fois opesaka não ofrande. diga vou cabelar Nzambe. Kolobaka te ke nazokeka Nzambe. Cabelar Nzambe. Não se oferta a Deus, porque Ele tem tudo. Aleluia. Amém. Porque os homens oia pensar. Só vou devolver o que Ele me deu. Mas apenas geral. Amém. Aleluia. Amém. É por isso, Yango wana. não come sozinho. Koliaka yo moko te mbongo na yo. Aleluia. Amém. Divide com Deus. Kabolaka na Nzambe. Aleluia. Amém. Mas quando você estiver aflito, Po ete soki yo você fará lembrar a Deus. yo kokanisa Nzambe. Deus, Ke meu Nzambe mbongo na nga. Tem contribuído na Na sua obra. na contribuer ki yango na œuvre na yo. O meu dinheiro tem contribuído. Mbongo na ngai esungaki. Tem ajudado os irmãos. Esungaki bandeko. Tem feito isso para a sua Esalaki glória. eloko boye mpo na gloire na yo. Aleluia. Amen. Deus Nzambe não precisa aza na bosenga te dinheiro. ya bambongo na biso. Apenas Kasi o dinheiro, o mbongo, terreno, baterrain, casas, bandako, roupa, baro, são bilamba complementaridade. eza kaka bacomplement. Aleluia. Amen. Que venha completar Oyo eyaka kaka mpo ou ebakisa. mostrar a nossa gratidão a Deus. Mpo elakisa kaka elakisa kaka merci na biso epai na Nzambe. Aleluia. Amen. Mas o que Deus precisa Kasi oyo Nzambe aza nango que bosenga. você lhe dê Ke yo pesa ye de retorno, en retour. em retorno. To de retour É a sua eza kaka vi na yo. Aleluia. Amen. Aleluia. Amen. É a minha vida. Eza vi na É yo. por isso Paulo diz, Yango wana Paulo alobi irmão, ndeko apresentam tokaba a Deus epai ya o Nzambe vosso corpo. banzoto na biso. Aleluia. Amen. O vosso corpo Banzoto na bino como sacrifício. lokola sacrifice moko vivant, saint, agréable. Aleluia. Amen. Quando o sacrifício Soki sacrifice tem esses três eza na valores, bakritère oyo bisatu te. o seu culto é Culte completo. na yo, culte no eza complété. Não. Quando o seu sacrifício Soki sacrifice na yo tem esses três critérios, eza na ba 3 critères oyo totali, culte no ekomi eza complet, é verdadeiro. eza vrai culte. Aleluia. Amen. Amém. Amen. Irmão, Ndeko entende? sosola Meu corpo ke nzoto na nga não pertence a mim. eza ya ngai te. Porque quando você é sacrifício, Po ete soki oza mbeka, será que o sacrifício reclama? eske eza mbeka O sacrifício fala? te? O sacrifício é teimoso? Não. O sacrifício é como? É obediente. Olha, você pega um cabrito, perdão, Yozwa pega um cabrito taba moko to para meme lhe matar. po boma ye. Aleluia. Amen. Ele vai dizer, Eske ye koloba quando vai ke me matar, não me grilha, já? ntango koboma nga kobimba ngai te kokalinga ngai Não, porque te depende po ete dele. ezodependre lisusu na ye te, Depende do dono. ezodependre mpe ya mokolo na yango. Aleluia. Amen. Porque você pode pegar uma Yo galinha, koki kozwa te soso moko, a galinha que depende de você. susu mutu azodependre epai na Mas yo, não, você depende da eza galinha. mpe yo mutu azodependre na soso. Aleluia. Non, Mas amen. muitos hoje em dia Sikoyo bingele yo querem, baza são sacrifícios. baza bambeka entre Mas parenthèses, eles querem kasi bango balingi Deus ke Nzambe dependência dele. adependre epai na bango. Ao invés dele depender Olie de bango Deus, badependre epai na é Nzambe complicado. eza É por compliqué. isso Yango as wana coisas
não estão funcionando. Fizemos o inverso. O culto não é verdadeiro. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Muitos receberam a Jesus como Salvador, não como Senhor. Aleluia. Amém. Porque se Jesus é o teu Senhor, a minha vida não depende de mim, mas depende de Deus. Aleluia. Amém. Qual é o seu sacrifício? Qual é a sua oferta? Qual é a sua oferta? Será que é a sua vida? Quem já deu a vida dele a Jesus? Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Será que a sua vida já está entregue a Jesus? Há um ditado em Lingara que diz: quer dizer, o morto não receia apodrecer ou dizer de apodrecer. Amém. Aleluia. Amém. Porque já estou morto. Aleluia. Amém. Uma pessoa morta, por mais que você o bata, por mais que você o arranhe, ele reclama, já estou morto. Aleluia. Amém. Já morri a Jesus. Aleluia. Amém. Você pode fofocar o morto, vai te ouvir. Não. Você pode xingar, ofender o morto, ele vai responder. Não. Por que ele não vai responder? Já está morto. Já é morto. Aleluia. Amém. Nós já morremos em Cristo. Em Cristo. Em Cristo. Porque a minha vida não pertence a mim, mas pertence a Jesus. Aleluia. Amém. E tudo quanto que ele fez para mim, não tenho nada a dar a ele. Eu me dou. Dou a mim mesmo. Porque a minha oferta basta. A oferta da minha vida é mais do que dinheiro. É mais do que os terrenos. Sabe um rico? Um rico. Ou pessoa que tenha 10 terrenos. Pode oferecer um terreno. Vai lhe pesar? Vai lhe pesar? Não. Quem tem milhões de kwanza? 100 milhões de kwanza. Para oferecer 1 milhão. Vai lhe pesar? Amém. Amém. Mas quando é para pedir o corpo dele, ali está o problema. Irmão, existe um segredo quanto à vida humana. Quanto à vida humana. Olha, você pode ir ter com um bandeiro. Você pega isso. Mas não estou a te aconselhar para ir ter com bandeiro. Você vai ter com mágico. Ele te dá um feitiço. Tem dinheiro. Ele vai te dizer, na primeira fase, da galinha. Você dá galinha. Quando você pagar isso, você dá 10 mil kwanza. Estás acompanhando? Amém. Você vai, o mágico te diz, não, para você acrescentar mais o poder dos outros, você vai ter que dar cabrito. Você vai dar cabrito. Na desta vez, você vai pagar 100 mil kwanza. Depois vai dizer, um lenço branco. Mas tudo isso é para te preparar a oferta maior. Aleluia. Sabe qual será a oferta maior? A oferta maior será a pessoa, o homem. Porque é uma oferta maior do que todas as ofertas que existem. Aleluia. Agora, se a minha vida tornou-se uma oferta a Deus, a minha vida deixa de me pertencer, começa a pertencer a Deus. Aleluia. Aleluia. Você quando acorda de manhã, eu não tenho roupa pronta. O corpo te manda, fica em casa, não tens roupa. Mas você vai dizer, não, eu não vou ficar em casa. Não depende de roupa. Mas a roupa que Deus pertence a igreja. Eu tenho compromisso
vida já não depende do mundo, não depende de roupa, não depende de comida, depende de Deus. Aleluia. Amado, se nós todos pensássemos desta maneira, a nossa igreja não teria mais espaço para as pessoas. Não além desta igreja, mas em outras igrejas é difícil. Mudança de membro. Pessoas não sabem o que eles querem, mas sabem o que eles fazem. Eles sabem que vão mudar para lá. Mas se lhe perguntar, mas estás à procura de quê? Não consegue falar bem o que ele está procurando. Não pregam bem, não há amor lá. Irmão, você não sabe o que estás a procurar. Você sabe o que estás a fazer. Aleluia. Quando a sua vida não depende do mundo, nem das circunstâncias, irmão, a sua oferta será vivant, saint et agréable. Quando uma oferta é viva, uma oferta é viva, um sacrifício vivo, amado, vamos dar exemplo. Um cão morto, um cachorro morto, cresce, anda. Aleluia. Amen. Por que não anda? Porque está morto. Aleluia. Amen. Irmão, algo que está vivo, ou algo que é vivo, cresce, anda, progride. Amen. Aleluia. Amen. E não coisa viva, e coloca, e fumamaka, petambola. Amen. Tu compreende? Amen. Esse aquele sacrifício na igreja era vivão. Aleluia. Amém. Quando a casa é viva, nós vamos na vida. Quando está vivo, estamos a ver a vida. Estamos a vivant, nós vamos na vida. Aleluia. Amém. Mas há muitos aqui que só trouxeram a Deus apenas perto. Só trouxe a Deus. Tem trago a Deus só as pernas. Mas o coração não. Portanto, Deus não precisa das nossas pernas. Aleluia. Amém. Nem a nossa cara. elongi na biso pete kasi aza na bosenga ya mitema na biso po ete motema nde eza vi na biso mobimba. Aleluia. Amen. Amém. Amen. Se você é um sacrifício vivo, soki oza sacrifice moko vivant, você vai ter que mostrar a vida. esengeli olakisa vi. Aleluia. Amen. Um sacrifício vivo. Sacrifice vivant. É um sacrifício. Eza sacrifice moko. Oye kendaka liboso. Que anda. Oye tambolaka. Oye ninganaka. Que cresce. Oye kolaka. Muitos aqui. Ebele kati na biso. Déjà basali ba 2 ans, 3 ans. Mas não sabe onde está o livro do Gênesis. Kasi bazoyeba te place nini livre ya Genèse eza. Aleluia. Amen. Não consegue orar. Bakokaka kobondela te. Bakokaka kotenga Bible te na ndako. Bakokaka kojene te. Será que você é um sacrifício vivo? Est-ce que yo pene oza sacrifice moko vivant? A sua vida está entregue a Deus. Vida yo kamba yango epai ya Nzambe. Será? Ya solo. Aleluia. Amen. Amado. Bien-aimé. Amado. Bien-aimé. Deus Nzambe precisa aza na bosenga ya nzoto na yo. Por mais que o seu corpo soki nzoto na yo enfraqueça elembi ou caia no mal, to ekwei na mabe, levanta. telema. Diga ao seu corpo. Loba na nzoto na yo. Meu corpo nzoto na nga não pertence a mim. oza ya ngai kaka te. Kasi oza ya Nzambe. Aleluia. Amen. Quando eu ajoelhar, soki eza mfukama, eu não vou olhar onde eu estou. Vou ngana kotala esika onga naza te na kofukama. Na kofukama. Quando eu vigiar, soki eza veye to koveye, ngana koveye, vou privar o sono. Na koboya pongi. Porque meu corpo não depende de mim. Po ete nzoto na ngai eza na pongo, ezodependre na ngai te, ezodependre na Nzambe. Aleluia. Amen. Amado, bien-aimé, se for para você jejuar, soki esengeli ke yo gene oveye esala, porque este corpo po ete nzoto oyo nunca
Jamais. Et que ça quand merci. Alléluia. Amen. Yo lelo lobi yo kolia lisusu. Olali lelo lobi okolala lisusu. Mas pelo menos uma noite. Soki kaka kutu moko. 2 horas de privar. 2 heures kaka yo privé yango pona nzambe oki kosala yango te. Não, irmão. Te ndeko. Eu farei. Ngana kosala pona lokumu ya nzambe. Aleluia. Amen. A oferta. Offrande. Sacrifício. Deve ser vivo. Quando é vivo, só que é vivant. E mona naka. Aleluia. Amen. Uma pessoa viva. Vivant. Ele se move bem. Ele fala. Ele serve a Deus. Aleluia. Amen. Não pode ver a igreja está a cair. Ele cruza tudo. Aleluia. Amen. Uma oferta viva. Offrande moko vivant. Aleluia. Amen. É cristão que serve a Deus. Exa chrétien oya salela kanzambe. Cristão que adora a Deus. Exa chrétien oya adora kanzambe. Cristão que louva a Deus. Exa chrétien oya kumisa kanzambe. Cristão que cresce também. Chrétien oya kola kape na vie chrétienne. Aleluia. Amen. A oferta. Offrande. Deve ser. Saint. Santa. Saint. Aleluia. Amen. Será que você é uma santa? Est-ce que eu sou saint? Nós só acreditamos Santo José, São José, Santo Antônio, Santa Maria, Saint José, Santo Antônio, Sainte Maria. Já morreram. Vamos deixar bakufa. Agora você deve ser também santo. E Senhor usa a pena santo. É um santo. Est-ce que eu sou santo? Diga que eu sou santo. Eu vou que engana somos santo. Mamãe, você é santa. Eu sou santo. Eu sou santa. Eu sou santo. Eu sou santa. Aí está o problema. Não consegue bater assim. E pelo só como o beta tolo te cuba ele que. Eu bebo já tem agora. Por mais que eu estou na igreja. Mas me la catile não imagina na igreja na zona me la meia uma o que beta tolo te. Aleluia. Amém. Pessoas que dizem, também beber não é pecado. Ele beber são os pecados. Mini baga que como ele é de sumute, vamos fazer defender que os que defendem beber. Eu sou ponto fraco, entende, irmão? Não há discussão, entende? Comprendre déjà. Aleluia. Amém. 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 Deus é um Deus exigente. Ele quer uma oferta sem uma oferta sem mancha. Sans salité, sans tâche. Aleluia. Amém. Deus é exigente. A sua oferta deve ser vivo. Saint. A santidade. Sainteté. Aleluia. Amém. Irmão, nós quando orávamos, você quando recebeu Jesus, o batismo, você quando você ofender, você não vai em casa. Mas hoje não existe mais. Por quê? Por quê? Será que o Deus mudou ou você que mudou? Você que mudou. Você se habituou com Deus. Deus tornou-se seu amigo. Deus tornou-se seu avô. Estamos no tempo da graça. Mesmo o bebê, Deus vai viver. É só virar atrás. Você não é santo. É por isso que quando Jesus vira. Mesmo os pastores. Na igreja todos os dias. Vão ficar. Vão ser arrebatados. Não vão ser arrebatados. Porque a vida dele nunca deu a Deus o culto verdadeiro. Aleluia. Amém. Amado, bien-aimé, no culto, nós estamos a ver oferta. E o nosso culto espirituel. Cada dia que se passa, Chaque jour qui se passe, chaque jour qui se passe, procura lugar a render a Deus um culto verdadeiro. Aleluia. Amém. Verdadeiro. Vrai. Vê lá a sua marcha diária. Bongisa etambo na yoya. Vê lá.
Veillez sur vie na yo et tamboli na yo. Alléluia. Amen. Eu não digo que você não vai pecar, você vai pecar, mas ngana le biteke yo koki kokwea te na lisumu koki kosumuka mais veillez pour la conduite na yo. Alléluia. Amen. É muito feio, irmão. Esa pasi mingi ndeko. Nós não tememos a Deus, não tememos aos homens, mas tememos a Deus. Isso tobanga kabato te mais tobanga Você não pode temer o pastor, nem o diácono, nem o pregador, nem o mamá nani. Teme a Deus, respeita os homens. Mais respectez bato. Aleluia. Amen. Aleluia. Amen. Amém. Amen. Ultimamente eu fui na casa do irmão. Mikolomo na kina ndako ya ndeko mbali moko. Sentamos, irmão. Onde sentamos? Esika kaka navandaki. Quando ele percebeu que o pastor entrou, tango ya comprendre que pasteur akoti. Estava bebendo negócio na mesa. Abande komela negola. Embaixo da mesa. Mbamaka chango na sa mesa. Sentamos. Tobandi masolo. Por engano, ninguém esticar os pés. Alazana ngana sembola kama koloboye puna tuti mulai. Elo oye kwei. Oh, nine kwei wana. Pardon. Ei. Ai. Já ficou sem palavras. Atikali sama loba. Ficou humilhado. Alebi. Não, irmão. Tendeko. Irmão. Até seria melhor que permanecesse na mesa. Hoje, não temos pessoas francas. Sim. Aleluia. Amém. Quando o pastor entrar e encontrar, pastor, a minha fraqueza, mas eu vou deixar. Esse pastor é pastor, porque você vai saber que o pastor já me viu. O irmão já me viu. Mas se você guardar, ninguém te fecha. Aquilo fica como um círculo vicioso. Amém. Porque você, como se diz em francês, qui habite boira. Qui habite boira. Tá vendo? Aleluia. Amém. Amém. Você não pode respeitar os homens, mas teme a Deus. A sua vida é uma oferta. É um sacrifício. Vivo, vivant, santo saint e agradável. E agréable. Será que você consegue agradar a Deus? Amém. Amém. Quando você é agradável, nesta fase, terceiro critério, troisième critère, Deus agora que bate o peito a favor de você. Como disse ao diabo, viste o meu servo, ele me teme. Aleluia. Amém. Deus queria dizer a Satan, viste o meu servo Job, ele é um sacrifício vivo, saint e agradável. Aleluia. Amém. 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 Mas será que entre nós, Deus pode te bater o peito? Satanás, demônio. Viste o meu filho, a minha filha fulano? O diabo como não gosta assim. Deus, deixa eu lhe tentar. Aleluia. Amém. 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 Te dou dinheiro. Você viu que o dinheiro é aí? Você põe no bolso. Mas Deus já te bateu o peito. É complicado. Aleluia. Amém. É muito complicado. Amém. Amém. Você é agradável. Você pode agradar a Deus ou não? Amém. Amém. Procura lugar agradar a Deus e envergonhar o diabo. Aleluia. Amém. O diabo sempre tem nos dado proposta. Mas você rejeita as propostas do diabo para a vontade de Deus. Sua vida. Aleluia. Amém.
Termino por aqui. Nasuki awa. Procura. Lugar. Eu sei que você tem vindo à igreja. Ngana ebete yo yaka leje église. Eu sei que você é chamado cristão. Na ebete yo benga mi mwana na Nzambe. Obenga mi chrétien. Benga mi mosali na Nzambe. Mama diaconesse, mama fulana, mama secrétaire. Mas será que a sua vida est-ce que vina yo é sacrifício? Eza sacrifício A Deus. E para Nzambe. Aleluia. Amen. Porque se a sua vida for sacrifício, você não fará a sua vontade, mas fará a vontade de Deus. Porque a sua vida não depende de ti. Aleluia. Amen. Você dará o seu dinheiro não resmungando, sans murmurer. Porque sabendo o dinheiro não é meu. Não depende de mim. Ils ont dépendre de Nangaïté. Car ça dépendre pas ensemble. Zambé, Alingi, Kebiso, te présenter culte moko véritable. Alléluia. Amen. Parte do seu corpo, do seu sacrifício a Ele. Aleluia. Amen. Você deve mostrar que você ama Deus. Cada vez que você peca, chaque fois dobra o joelho, peça perdão. Senga pardon. Que kozonga lisusu pe na osumuka te. Pour t'offrande deve possuir três critères. Et ça a trois qualités. Sacrifice moko vivant, saint et agréable. Alléluia. Amen. Procura lugar assez ozala vivant, active nas coisas de Deus. Na makambo ya Nzambe. Aleluia. Amen. Não seja um cristão estagnado. Kozala kaka chrétien moko te ya kotelemesika moko. Que não cresce. Oya kolaka te. Um cristão vivo que zala chrétien moko vivant oya kolaka. Aleluia. Amen. Sensível aos pedidos, clamor dos outros. Sensible um cristão que serve a Deus. Santo. Um cristão que teme a Deus. Que leva uma vida de santificação. Aleluia. Amém. Terceiro critério. Troisième critère. Agradável. Agréable. Um cristão que procura sempre agradar ao seu próximo. Não agradar as pessoas. Aleluia. Amém. 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 Vamos se levantar aqui. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que este é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga um clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Restitui